Fala galera, tudo bem? Bom, que alegria poder estar aqui e como é bom, sabe? Preparar um tempo para falar com o Senhor e desfrutar o que Ele está nos derramando. E hoje quero compartilhar com você sobre esse devocional, aquilo que Deus falou comigo. Faz uma semaninha já que Deus está trabalhando no meu coração e em relação sobre a virada, o tempo da virada, né? Talvez você está passando por um momento difícil, momento achar que não vai dar mais conta. Talvez você está passando por um momento que tudo que você começou e na sua trajetória algo veio para tentar te paralisar, desanimar, algo veio para tentar destruir os teus sonhos. E como é desafiador a gente vencer a nossa mente, como é desafiador vencer os obstáculos da vida. E muitas vezes Deus lhe dá uma ordem, Deus dá uma direção para a gente, para fazer algo específico naquele tempo, naquela temporada, mas muitas vezes a gente está tão cansado emocionalmente, cansado fisicamente e desanimado. Porque você começa algo, sempre tem algo, vem e rouba o seu tempo, rouba os seus pensamentos, rouba a sua ideia que você estava se preparando para conquistar algo. E o inimigo, ele só observa o seu posicionamento. Toda vez que você decide fazer um novo projeto, toda vez que você decide fazer uma renúncia, toda vez que você entrega algo que você mais ama para viver o propósito de Deus, sempre vai ter uma luta para você desanimar. Então, quantas pessoas hoje estão desanimadas porque não conseguem fluir no seu chamado, não conseguem fluir na sua profissão, não conseguem ter uma vida melhor na sua saúde física, na saúde mental, por tanto desafio que vem acontecendo. E como vencer esse desafio? Eu estava meditando aqui na palavra e como Deus é maravilhoso, é um Deus de estratégia. O que Deus quer que a gente faça? Apenas obedeça a sua voz, apenas escuta aquilo que Ele está derramando, né? A palavra diz em Salmo 19, fala que o céu está falando, o céu está proclamando, e a gente que na terra não consegue ouvir, mas o céu está falando. E como a gente vai escutar a voz do céu, como a gente vai escutar a soberana de Deus, como a gente vai escutar a estratégia de Deus, como a gente vai ouvir o que os anjos estão falando com Deus, como a gente vai ouvir a voz do trono de Deus. É no secreto, é onde você quieta a sua alma, onde você repreenda todas as vozes externa, interna, quando você tira um lugar aonde você começa a concentrar, né? Você começa a orar em espírito, você começa a se quebrantar, você começa a reconhecer que dentro de você existe ainda fraqueza, existe ainda vulnerabilidade, você ainda é vulnerável, você ainda precisa de restauração, você precisa de consolo, você precisa de um conselho de Deus. Você precisa adorar Ele, você precisa entender os atributos de Deus, você precisa se encontrar quem é a sua identidade de Deus, quem é você em Deus. Tudo isso começa a analisar todo esses seus pensamentos. Em Salmo 17 fala assim, 17:3, tu pusesse à prova os meus pensamentos durante a noite, examinasse o meu coração. Tu que me sondaste e não encontraste nenhum mal, estou decidido a não pecar contra as minhas palavras. Então o salmista está dizendo, tu, Senhor Deus, desse prova do meu coração, das provas dos meus pensamentos, examinasse e não encontrasse nenhum mal. Porque é uma luta constante, você precisa ser intencional naquilo que você pensa, naquilo que você sente, naquilo que você adora. E muitas vezes, quando estamos nesse processo, vamos falhar com pessoas, vamos falhar nas palavras, mas o salmista nos ensina, eu venho examinar o meu coração e encontra algo em mim que não te agrada, encontra algo em mim que ainda eu preciso de ser lapidado, eu preciso de santidade, eu preciso de temor, eu preciso de novo a fé, eu preciso. E quando você está sendo lapidada por Deus, quando você está sendo ali moldada por Ele, está sendo transformada por Ele, o inimigo
ele vai tentar trazer argumento nos seus pensamentos, para que você possa trazer dúvida quem você é em Deus, quem você é no seu propósito de Deus, quem você é na sua vida ministerial, quem você é na sua família, quem você é no seu trabalho profissional, enfim. Ele vai trazer argumento. E quando você dá o poder ao mentiroso, ele consegue encontrar uma raiz de mentira. Ele consegue encontrar ali uma brecha para que ele possa fazer fortaleza na sua mente. E quando ele encontra essa fortaleza na sua mente, ele começa a dominar os seus pensamentos, ele começa a dominar o seu sentimento, e ali você começa a ficar vulnerável. E onde você vai vencer ele? Na palavra. É orando, é você repreendendo, colocando a mão nos seus pensamentos, expulsando essa seta. É por isso que o apóstolo Paulo fala que em Efésios 6:10, a armadura de Deus, quando a gente está revestido do capacete, né, o capacete aqui é uma proteção. Você precisa proteger os seus pensamentos, você precisa proteger os teus ouvidos, você precisa proteger o seu olhar, você proteger a sua boca. A armadura de Deus tem a couraça da justiça, é um colete que você tem que proteger o teu coração e ver um escudo para que nenhum dardo inflamado possa atingir o seu coração. Você precisa proteger com fé, com perseverança. Na armadura de Deus tem a espada, precisamos da palavra de Deus, levantar nossa espada, não guardar nossa espada. A palavra de Deus tem um cinturão da verdade, não precisamos andar na verdade, somente na verdade. Então a palavra diz que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, que seja as minhas mentiras, as minhas ideias, que eu diálogo comigo mesmo, mas que seja Deus verdadeiro. A palavra diz que temos que revestir da sandália. A lâmpada para os meus pés é a sua palavra, tem que andar na palavra, viver a palavra. Sei que muitas vezes há desafio para todo mundo, há desafio para você perseverar. E hoje eu quero falar sobre a conquista de Josué, a cidade de Ai. Como é poderosa essa palavra. E como Deus tem ministrado tanto no meu coração. Se você não conhece a história de a conquista da cidade de Ai, eu convido você a estudar Josué 8. Mas antes de você estudar Josué 8, você entender esse contexto, você precisa estudar Josué 1, 2, 3, até chegar ao 8, para você entender o contexto, para que você entenda aquilo que eu vou compartilhar aqui com você. Aqui fala que Josué, ele conquistou a cidade de Ai, né? Mas Deus deu uma promessa para o povo de Deus, a terra prometida. Deus tem uma promessa para mim e para você. Deus tem uma promessa para que a gente possa conquistar. Mas se você não sabe a sua promessa, como que você vai chegar no seu destino profético? Como que você vai chegar naquele lugar que Deus almejou para você? Você vai só entender quando você tiver no seu tempo com Ele, tempo de buscar conhecer. Então Josué, ele conhecia Deus. Ele estava no pé da montanha. Quando Moisés subia para falar com Deus, ele só ouvia. Então a fé vem pelo ouvir. Então Josué, ele sabia que existia uma terra prometida, além de Moisés falar com o povo. Mas Josué tinha uma promessa. E aqui, quando ele conquista a cidade de Jericó, Deus fala para que ninguém roubasse nada, só destruísse a cidade e tomasse posse naquele lugar. Mas existia um homem ali que tinha uma cobiça, que se chama Acã. E quando ele rouba as coisas, os ouros, que Deus pediu para não roubar, para não pegar, ele trouxe ali um prejuízo para o povo de Deus. Sempre quando tem alguém que vai na ganância, pessoas que é descontrolado nas suas emoções, isso vai trazer um prejuízo para ele e para o seu redor. Então, devemos tomar cuidado com as pessoas gananciosas. Talvez você é ganancioso, você precisa ganhar, 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 ganhar. Talvez você quer comer demais, talvez você quer cobiçar algo que não é para você. Tem coisa que não é para você, tem coisa que Deus deu para aquela pessoa. Deus tem algo para você. Assim como Acã, ele não entendeu que não precisava roubar. Deus deu um mandamento, não roubarás. Quando você ganha as coisas à força, você pega as coisas à força, você não vai ver a glória de Deus, você não vai ver o poder de Deus, você não vai ver o milagre de Deus, você vai ver o seu poder, você vai ver a sua força, você vai ver como você vai permanecer conquistando, você não vai suportar.
porque o salário do pecado é a morte. Vai vir uma consequência quando você quebra uma lei de Deus. Quando você quebra uma lei de Deus, um mandamento de Deus, lá na frente vai te quebrar. E isso traz um prejuízo tão grande para você. Então, seja qual área da sua vida, Deus fala para você não fazer isso, você vai e faz. Deus fala, você renuncia, você não renuncia. Deus fala, você começa a retroceder, você não retrocede. Você é muito acelerada, começa a desacelerar. Deus começa a falar para você, meu, vai para a direita, você quer ir para a esquerda. Porque a gente quer achar que a gente somos Deus e tem que tomar muito cuidado da idolatria do nosso coração. E Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. A palavra diz que, aqui fala aqui em Provérbios 4:23, sobre tudo o que devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Devemos cuidar do nosso coração. Em Provérbios fala 4:23, fala assim, tenha cuidado com você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Então, se o seu pensamento é egoísta, se o pensamento é viver no seu domínio próprio, não, eu quero viver do meu jeito. Nosso domínio próprio tem que ser na presença do Espírito Santo, do atributo do Espírito Santo. Então, isso vai trazer para você uma leveza, né? A palavra diz que quando Josué, ele escuta a voz de Deus, quando na cidade de Ai, Deus dá uma estratégia para esse Josué, pega os seus homens e vão para a cidade, vão atacar a cidade de Ai. Um pequeno grupo vai na frente e um pequeno grupo vai atrás. O pequeno grupo que vai na frente vão primeiro, eles vão provocar os inimigos vão sair para ataque e vocês vão fingir que estão com medo, então eles vão atrás de você, enquanto o outro grupo vão por trás da cidade, enquanto seus inimigos vão atacar você, esse segundo grupo vão por trás e conquista a cidade. E é isso que aconteceu. Então o povo da cidade de Ai vai lá e começa a atacar o povo de Israel e começa a achar que estão fugindo. E quando eles saem, todos os guerreiros atrás do povo de Deus, achando que tinha ganhado a conquista, ali tinha uma estratégia de Deus, ali outro grupo destruindo a cidade, conquistando a promessa. E ali Deus falou assim, agora sim você pode pegar todo o despojo, agora você pode pegar os ouros, agora você pode pegar tudo que você tem direito, tudo que o inimigo roubou de você, eu estou devolvendo a 30, a 60, a 100 por um. Porque Deus, ele sabe a estratégia que Satanás veio para roubar, matar, destruir. Mas quando você retrocede, quando você está prostrado, ele pensa que você é um derrotado. Mas quando você está prostrado diante de Deus, você está se rendendo ao seu Senhor. Aqui fala que quando, antes dessa conquista, aqui fala que no verso 13, que Josué passou a noite entre a cidade de Ai e a cidade de Betel. Betel significa cidade, lugar abençoado, lugar consagrado. Por nesse contexto de Betel, quando Jacó estava dormindo, você lembra essa história, que Jacó estava dormindo, colocou a sua cabeça numa pedra e ele sentiu a glória de Deus. E ele disse, não sabia que o Senhor estava aqui, a glória de Deus estava naquele lugar. Então, por ele sentir a glória de Deus, que ele viu que Deus estava naquele território, ele consagrou aquele lugar, ele sacrificou aquele lugar, deu oferta ao Senhor, porque ele viu o céu aberto, ele viu a escada, anjos descendo, subindo. O que significa isso? Que tem anjos descendo, subindo, levando a minha oração, a sua oração para o Senhor. Então, por isso que ele consagrou, que deu aquele nome de Betel. E quando Josué estava naquele lugar santo, separado, consagrado, ele se lembrou da promessa que Deus deixou a Jacó. Então, entre o lugar que você está, que é adoração, e você olhar para o lugar que você vai atacar, que é o seu inimigo, você não vai sozinho. Você não vai vencer as suas lutas sozinho, porque você está num lugar sagrado, você está se consagrando, você está buscando, você está se sacrificando, você está chorando, você está renunciando. E quando Deus fala assim, agora você vai, vence os seus medos, vence suas vergonhas, vence do que é vulnerável dentro de você, vá, perdoa.
Quando a palavra diz em Gênesis 33, quando você perdoa alguém, você está na face de Deus. Então vai, perdoa. Se você está se sentindo fraco, diz Joel fala 3, diz que Josué 3:10 fala assim, diz para mim mesmo que eu sou forte. Então, você precisa ter palavra na sua boca, você precisa ter Bíblia, você precisa verbalizar, você precisa se arrepender. E quando Josué, ele toma essa posição ali à noite, Deus começa a trabalhar, porque no lugar mais silencioso, onde que Deus fala no nosso coração, Salmos 19:49 fala assim, lembra-te da tua promessa que fizeste o teu servo, ela é minha esperança, a tua promessa é um renovo que me traz força, pois ele me consola no dia da aflição. Lembra-te, olhe para a sua alma, olhe para os seus pensamentos, lembra-te quem é nosso Deus, lembra-te quem é o nosso Senhor, desculpa, lembra-te, traga na sua memória aquilo que traz esperança. E Josué, ele fez isso, ele guerreou. Deus olhou para ele, o que você tem na mão, Josué? Ele tem uma espada. Então essa é a espada que você vai vencer o seu inimigo. O que você tem na sua mão hoje? A palavra de Deus, a convicção quem você é em Cristo. Então quando você sabe quem você é em Cristo, quando você sabe que a palavra que Deus deixou para você, você tem que trazer no seu coração e guardar ela, porque no momento certo você vai ter a palavra certa para dizer para as pessoas certas. Você vai olhar para o espelho e você vai dizer a palavra certa para você. Você vai olhar para o seu inimigo, seja qual for a área que você está enfrentando, você vai falar para ele: chega, cansei, cansei. Então, se essa mensagem falou com você, compartilha com as pessoas, guarda o teu coração e vence a sua guerra. Mas não vence a guerra sozinho, mas com o Senhor, chama Ele no secreto, fale com Ele, espere que Ele vai falar com você. Então, esse é o meu devocional de hoje, um beijo no teu coração, até o próximo vídeo. Compartilha, deixa seus comentários, me segue aqui nas redes sociais, me segue aqui no canal no YouTube, segue aqui no Instagram, e que Deus possa abençoar o seu dia. Beijo no coração, até o próximo vídeo.